Bom dia. Antes da gente ir efetivamente para a mensagem, eu queria te fazer dois convites. Está chegando aí, mês que vem, em julho, o Conaban. E o nosso tema é o que te move. Em Atos 17, 28, que é a divisa, diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. E a gente, como ABAN, a nossa ideia é que a gente ajude e também aprenda junto com os adolescentes o que tem que nos mover de verdade. E aí eu queria a sua ajuda, e aí fica o convite. Nós temos 4 adolescentes que precisam de ajuda para ir ao Conaban. É R$120 a inscrição de cada um. Todo esse dinheiro vai pagar hospedagem não, que a gente vai ficar na PIB de Santo Aleixo, mas alimentação, transporte que a gente leva para sítio, volta, toda a estrutura que a gente usa. E eu queria te convidar a investir nos adolescentes. Não é gasto, é investimento. Ah, mas eu não posso, não tem problema, ore. A gente tem 4 adolescentes, a gente como ministério também estamos correndo atrás. Vai ter um negócio aí muito bom para você comer e se fartar, que nós estamos aí para poder também ter verba para ajudar essa galera. Mas invista. E o outro convite, eu queria te convidar a você, principalmente você pai de adolescente, vem num PG, vem num estudo, um só. Vem ver o que Deus está fazendo. Não é o Zinho, não é o Fabrício, não é o Augusto, não é o Dudu, não é o Elinho, não é a Rayane. O que Deus está fazendo no meio desses adolescentes. Arnaldo e Patrícia viram um pouquinho ontem, né? O que Deus tem feito no meio desses adolescentes. Bel viu, né? E Loco, né? Levou o PG para lá, ele nem quis vir, ele levou. Vem ver. Vem ver o que move esses adolescentes. Esse convite eu gostaria que você aceitasse. O primeiro, fique à vontade. Mas esse eu queria que você se sentisse convocado a estar aqui. Você não vai se arrepender. Tenha fé. Acredite. Amém? Então, vamos lá, Efésios capítulo 6. Efésios 6. Nós vamos ler o versículo 13 e 16. Esse texto fala sobre a armadura de Deus, você provavelmente já o ouviu. A gente não vai ler o 14 e o 15, porque a gente vai destacar um item só dessa armadura, e você já deve ter entendido qual que é. O 14 e o 15 fala sobre as outras partes dessa armadura. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 16. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, porque chegamos agora, Pai, nesse mês de junho, na metade desse ano, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Fala, Senhor, através da tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo, fala a cada coração da forma particular que só o Senhor sabe fazer. Trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Ensina o que precisa ser ensinado. E que, acima de tudo, a gente não perca aquilo que o Senhor tem nos falado a cada dia. Que a gente não perca, Pai. Que a gente ponha em prática, que vire algo realmente entranhado na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Eu não sei você, mas eu tenho algumas dificuldades. Por exemplo, é um texto que a gente não leu aqui, mas a gente lê, né, a questão do fardo, troque o fardo comigo. De vez em quando eu falo assim, como é que a gente faz isso, Jesus? Porque eu estou querendo trocar, mas às vezes, não, como é que eu jogo o meu para aí e trago para cá? E aqui, como é que eu faço para usar esse escudo?
que obviamente não é um escudo propriamente dito. Paulo está aqui usando uma analogia do que se usava na época. Apesar que hoje a gente usa escudo também. E eu fui caçar algumas traduções, e graças a Deus a tecnologia, porque aí a gente é mais fácil descobrir o que o grego fala, né? Aí fui ver e o texto e a palavra é embraçando. Algumas versões você vai ver embraçando o escudo da fé, e você vai para o grego, o texto fala sobre abraçar, ou seja, então você tem que abraçar esse escudo, você tem que abraçar a fé, tem que ser algo que de verdade você acredita e pratica. A gente teve um ensinamento muito claro com Jesus lá na tentação. Ele usou esse escudo, porque esse escudo só vai funcionar se você acreditar. E acreditar em quê? No que está escrito aqui. Porque às vezes a gente fala muita coisa, mas não acredita e não age tal qual tem que ser. E eu queria citar algumas coisas com vocês hoje. Óbvio, a gente não vai esgotar o assunto, muito menos a questão do escudo e menos ainda da fé. Isso aí é uma missão, pastor Beto, pastor André, o pessoal que vai pregar depois, para esgotar esse assunto. Eu estou jogando a responsabilidade que não vai dar certo para vocês. Mas a gente não vai esgotar, mas a gente vai aprender como usar. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos. E aí eu queria te colocar algumas situações aqui. Pequei. Você peca, irmão? Eu peco. Eu estou aí. Eu já conheci gente que disse que não pecava mais. Eu falei assim, opa. Pois é, na época eu ainda falei assim, que tu está fazendo o que aqui? Dá lá, tu está aí. O texto não me diz de Enoque, mas diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu. Enoque provavelmente também. Os dois foram transladados, mas nunca disseram que não pecava. Você devia ter subido antes deles nascerem. Eu vi isso de crente, irmão. Mas como a Marilé disse, já pecou, irmão. No mínimo que está mentindo. Mas a gente peca. O problema é que a gente peca, e aí como é que a gente faz? O que acontece logo depois que você peca? Vem um dardo inflamado maligno e fala assim, você é pecador, você não serve mais, você não pode fazer, você não tem condições. Vai para a igreja fazer o quê? Você vive pecando? Você vai pregar, você vive pecando, vai cantar, vai dirigir, vai ministrar, vai dar aula para as crianças, vai dar aula na IBD, vai tocar o seu instrumento, vai cantar. Ele é pecador, você é pecador, não serve para nada. Primeira coisa, grande novidade. Já começa por aí. Só que a gente tem que pôr em prática, aí você levanta o escudo. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e lavar de toda iniquidade. Você acredita nisso? É aí que você levanta o escudo. Porque a gente peca, e isso acontece normalmente nessa ordem. A gente erra, a gente se arrepende de verdade, a gente pede perdão a Deus, e aí o diabo joga essa para cima da gente. Só que você tem que levantar o seu escudo. E acreditar nisso. E não só acreditar. E eu destaquei algumas coisas, uma coisa aqui nesse texto. O texto começa se confessarmos. Tem vezes que a gente não confessa. Não, você está tão acostumado com aquilo ali. Não, Deus perdoa. Se confessarmos. Porque confessar é admitir que errou. Provérbios vai dizer que se aquele que confessa suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia. O que encobre está dentro d'água. A gente precisa confessar de verdade e acreditar que esse texto é uma realidade. Eu já falei algumas vezes a gente fala muito com os adolescentes, falei assim, às vezes você vai, é o racional, às vezes a gente tem que acreditar no que a palavra diz, porque você acredita que Deus não mente, e Ele não mente. E se Ele diz que se a gente confessar, Ele é fiel e justo para perdoar e lavar, é um fato. Você vai confessar, você vai se arrepender, você vai pedir perdão, e necessariamente você não vai ter um arrepio, você não vai chorar, você não vai ter trombeta tocando, mas tem a palavra dizendo que se você fizer isso, o seu pecado já está resolvido. Só que vem dardos inflamados contra você dizendo que você não serve. Eu não estou dizendo para você não ter responsabilidade com o seu ministério, com aquilo que você faz. Não, está tudo certo. Não é isso.
Mas a gente erra. Nós todos passamos, e é engraçado quando a gente percebe, às vezes eu venho, aí eu estou passando uma dificuldade, eu tenho uma e eu acho que é só eu que tenho. Aí eu converso com a Bruna, aí descubro que ela também tem a mesma dificuldade. Eu falei, só é tu também? Eu falei, sim, eu também. Aí eu vou ver o Dudu também, o Daniel também, o André também, a Marileia também. Está todo mundo dentro do mesmo barco, irmão. E Deus vai usar essas experiências que a gente tem para abençoar outras pessoas. Já aconteceu de um irmão me chamar, o irmão me ligou e falou assim, Farru, você pode vir aqui? Eu falei assim, posso, irmão. Eu falei assim, agora, estou indo para aí. Aí a gente conversando e tal, ele falou a dificuldade, o pecado. Aí eu dei a mão para ele assim, e falei assim, parabéns, bem-vindo ao clube. Ele olhou para mim e falou assim, eu também, irmão. Ah, mas você também? Eu falei assim, também, só que sabe qual é a diferença? Eu sei a saída, dá a mão aqui, vamos comigo. Vamos embora. E o engraçado, a reação dele foi assim, e dá para sair? Eu falei assim, dá. Dá, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E justo e fiel ao ponto de nos ajudar a sair disso. Mas você tem que ter fé, tem que acreditar nisso. Primeiro, acreditar que o perdão já veio, já foi, não existe mais. Pecado perdoado é pecado esquecido, acabou. O difícil, às vezes, é a gente se perdoar. Acreditar nesse texto, que Deus já te perdoou, então vamos embora, irmão. Guarda a experiência. Pô, eu sei que botar o copo d'água aqui não dá certo, que eu vou bater nele e vai cair. Então vou botar aqui. Aprenda. Mas acredite nisso. Abraça isso. É mediante a palavra. O outro agente não está aqui, que foi eu e a Aurélia uma vez, e a gente estava num culto no lar que nós fizemos na época do Nazareno. E quando acabou o culto, nós estamos lá, e eu entro no carro, a Aurélia não entra no carro, eu estou ouvindo, não, em nome de Jesus, eu falei só, o que está acontecendo lá fora? Eu saí, fui, tinha um cidadão lá falando um monte de coisa, e além de nos acusar que a gente era pecador, porque, entendam, sozinho ele não estava, além de nós dois, tinha mais situações ali, e eu percebi isso, ele falou assim, não, você é muito pecador. Eu falei, grande novidade. Só que aí, eu vou te dar mais um texto. Eu falei assim, ele falou, não, você peca muito em casa. Eu falei, não, só em casa não, no trabalho também, no ônibus também, em qualquer lugar. Só que eu virei para ele e falei assim, quem intentará acusação contra o justo do Senhor? Porque é o Senhor que o justifica. É aí que você levanta. E eu não estou dizendo com isso, que é o Senhor que me justifica, é a justiça dele. Eu estou colocando para ele, tu resolve esse problema com quem me justifica. Você resolve esse problema com quem me perdoa. É aquela história que você ouve assim, o único que pode me julgar é Deus. Isso é verdade. E Ele escolheu te perdoar. Se você confessar. Cuidado para o pecado não virar algo tão normal que você nem confessa mais. Cuidado. Você precisa confessar. Uma outra situação que ninguém passa. Muita aflição, irmão. Eu acho que não tem ninguém com aflição aqui hoje além de mim. Você está com alguma aflição? Tem algo te afligindo? Tem algo te incomodando? Tem alguma coisa? Tem, né, irmão? Quem não? Quem nunca e quem não agora? Só que o texto em João 16, 3 não, acho que é 33, eu botei só o 3 aqui. Eu acho que era sono quando eu estava anotando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que tem duas certezas aqui. Primeiro que no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo, não tem de onde escapar. Isso você tem que crer, que ele venceu o mundo e que a gente tem. Só que o texto fala, tende bom ânimo. Depois que passa a aflição? Não, durante. Durante a aflição. É no meio do processo. Difícil? É, irmão. Quem estava aqui provavelmente vai entender, tem um tempinho, foi em abril que foi a Páscoa? Foi, né? Meu sábado está passando, irmão. Quem estava aqui entende muito bem. Mas eu já estou na metade do caminho, irmão. Meu sábado está passando. Você não entendeu? Vai buscar lá, está lá na live, lá, domingo de manhã, no domingo de Páscoa. É no meio da aflição que a gente tem que ter bom ânimo. Eu conversando com um irmão a semana passada, também passando alguma dificuldade, falei assim, irmão, eu sei que é difícil pra caramba, mas a gente tem que entender que mesmo que esteja tudo escuro e a gente não está vendo, Ele está lá. E está aqui, mas está lá também.
Porque o dardo inflamado do maligno vem contra você dizendo assim, Deus te abandonou, você não vai conseguir, não dá mais, não tem mais jeito. Você, não, primeiro que está certo, que no mundo eu vou ter aflição. Segundo que eu tenho que ter bom ânimo porque ele venceu. Ele está lá, ele já ganhou, a vitória é minha porque ele ganhou. Então eu tenho que ter bom ânimo. Nem sempre você consegue, provavelmente não, mas a gente tenta. E já viu aquelas formações de... Eu acho que hoje tem também, mas junta todo mundo com escudo, né? Você que gosta muito de filme aí dessas questões, de repente está na hora de eu chegar aqui e juntar aqui com o pastor André que está, falando assim, não, irmão, peraí, tem de bom ânimo, eu vou juntar meu escudo com você e vamos embora. A gente tem que fazer isso. Acredite, só que tem que ter bom ânimo. E o bom ânimo, às vezes, está dizendo que eu tenho que estar sorrindo e feliz que está tudo, talvez não seja bem isso. Mas é ter bom ânimo de seguir em frente. É ter bom ânimo de não desistir. Porque vontade de desistir dá, irmão. Fica tranquilo, não é só você. Todos nós já passamos, passaremos, ou estamos passando. Vontade de desistir. Mas é algo que... Eu acho que eu já falei isso aqui, o texto, quando a gente diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a gente fala esse texto sem pensar no texto. É um caos, irmão. Porque tem 1000 caindo de um lado e 10.000, ele tem 11.000 em minha volta desabando. Mas tu não serás atingido. Só que você não vai ser atingido no sentido de não perder o seu ânimo. E você vai entender, tem um segredo aqui que a gente leu no início, se você pescou, que depois a gente vai fechar aqui. Tem que ter bom ânimo, tem que se animar, tem que seguir, mesmo que não. É como eu digo, às vezes a gente se arrasta. E vamos embora. Vai. Acredita, não deixa que os dardos inflamados do maligno te coloquem na situação de achar que a sua aflição vai te derrubar, vai te parar. A ideia é isso. A ideia é isso. Às vezes a gente para e a questão da aflição e de toda dificuldade, e lógico, quanto mais você se levanta para fazer as coisas, mais você vai ter oposição, mais o diabo vai querer te atrapalhar. E pasme, às vezes vem de irmãos essa tentativa de parar e te fazer desistir. E às vezes a gente pensa, se eu ficar quietinho no banco, fazendo nada, não faço não. Tem de bom ânimo. Passa. Passa e passa junto. É aquilo que a gente falou lá na casa do Bel na segunda-feira. Pedro sai do barco caminhando, perde o foco, começa a afundar, grita por Jesus, que estava do lado, não precisava gritar, mas a gente no desespero esquece, a gente acha que Jesus não está ali, não está por perto, mas como a gente disse, ele voltou para o barco, né? E eu acredito que não foi voando, irmão. Foi andando. Eu entendo que não tinha... Jesus poderia fazer de qualquer jeito, mas eu acho que se foi andando, volta andando. A diferença é que ele volta andando do lado de quem disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenha fé, acredite nisso. Só que tenha essa prática, lembra? Confessar e ter bom ânimo. Não adianta você falar esse texto de 1 João 9 e não confessar. Não adianta você falar esse texto em João 16, 33 e não ter bom ânimo. Não funciona. Você está, na melhor das hipóteses, com um escudo pela metade. Um escudo pela metade não serve para nada. Outro texto muito conhecido e que às vezes a gente pensa errado ele e aí a gente acha que Deus não está fazendo. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Oi? Quais coisas? Vestir? Pô, mas Deus não me deu um carro novo até agora. Estou aqui, vamos aí já para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Caraca, tem um tempão, né, irmão? Já tem um tempão já que eu, pastor, cadê o... Não. Porque você já ouviu isso e talvez já falou, eu também, não, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Negativo, essas coisas. E essas coisas são comer e vestir. O compromisso dele com você é esse. Ele te dá, às vezes, alguma coisinha a mais, dá, como uma irmã lá na época do Nazareno, me marcou muito isso, ela falando assim, irmão,
Deus supria até a vaidade. E a vaidade que ela falava é sair, passear com a filha e o esposo. Era isso. Fazer um passeio. Não é ir lá para Fortaleza, não, irmão. É passear aqui. Só que o compromisso dele é com comer e vestir. É beber também, né? Mas é a água, tá, irmão? De vez em quando rola um refri, um suco, mas é complicado. E eu vou te falar, lembra? Eu falei, meu sábado está na metade, irmão, mas lá no começo do sábado eu não deixei de comer e beber nenhum dia. E você também não. Para ver. Para ver. Só que às vezes a gente quer aquilo que não é o Deus, eu vou te sustentar. Eu não sei se ela ia gostar, mas ela não gostava, não está aqui. É a minha esposa, depois ela briga comigo. Fabiana recentemente ficou desempregada. Uns 2 dias, mais ou menos. E ela falou para mim assim, Deus é sarcástico? Eu falei assim, não. Mas por quê? Eu falei assim, não, que eu pedi a ele que eu não perder, que não ficar sem emprego, sem se alimentar, tudo, porque imagina, com 2 trabalhando é difícil, irmão, com um só. Já é 2,5, né? Eu falo meio porque ela ainda não é assalariada, literalmente. Mas ajuda, irmão, tem nos abençoado também. E eu falei assim, tá, mas e daí? Não, porque... E ela foi questionar Deus, né? Tá vendo como todo mundo faz isso? Ela foi questionar Deus. E Deus falou assim, eu te disse que não ia faltar nada. Não disse que você ia ficar empregada. Eu falei assim, engraçado, eu não acho isso sarcasmo, eu acho isso uma promessa. É o que Deus fez. E ela ficou desempregada. Uns 2 dias. Mais ou menos. Está trabalhando. Deus supriu o que ele prometeu e ainda quebrou o galho ainda. Falei assim, ainda vou quebrar o seu galho. Ela foi. A colega ligou num dia, ela foi no outro, foi na terça, na quinta levou a documentação, no outro dia já começou. É sempre assim? Não. Mas a gente tem que crer. Vem mais para perto. Está ali no Saradó. Né? Numa escala um pouquinho mais apertada, mas deixa, Deus está no controle. Deus está no controle. E a história é um pouco longa. Olha que não tem nem um mês de trabalho, mas isso aí em outro momento a gente conta. Mas tudo isso acontece se você buscar primeiro o reino de Deus. Tem que buscar primeiro. A gente quer buscar depois. Não, vou começar a buscar porque está faltando as coisas, estou precisando de ajuda. Eu falei assim, não funciona desse jeito, não. Não é barganha, não é troca. Ah, tá, veio quantos domingos em abril? Ah, tá, então em maio eu vou quebrar teu galho. Ah, maio fez só um domingo? Então, desculpa, mas junho vai dar ruim para você. Não é barganha. E você busca por quê? Você busca porque as coisas vos serão acrescentadas, ou você busca porque você gosta de estar aqui, você ama estar aqui? E buscar o reino de Deus, eu sempre digo isso, buscar primeiro o reino de Deus não é só estar na igreja, mas também é estar. Mas não é só. Porque se você vem para cá todos os dias, mas você não olha para a cara da sua Bíblia durante a semana, não vai adiantar. Você não está buscando. É lá. É o secreto. É você e Deus. Onde você pode escancarar como você quiser com Ele. Então busque. Então confesse, tenha bom ânimo e busque. Você precisa buscar. E aí, para a gente encerrar, que tem muita coisa, e é uma coisa, a gente acha que a situação não vai, e às vezes a gente prega há tanto tempo e às vezes acha que o negócio não vai, né? E Deus começa a te dar, eu falo assim, Deus, eu só tenho até 10 e 15 mais ou menos. E aí você tem que começar a dar uma segurada. Eu falo assim, senão, eu já falo muito, se tiver muita coisa. Mateus 10, 39 diz que quem perder a sua vida, achará. E Mateus 5,11 diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, caluniando e maldizendo, por amor ao meu nome. A gente tem visto alguns adolescentes nossos passando por isso. E a gente tem ficado feliz que eles têm se alegrado por isso. A gente ontem falando em umas situações lá,
E a gente está no momento de a gente quer vida, a gente quer alma, a gente quer fazer. E aí eu falei com eles assim, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá, e você vai entender. Todo mundo, quem já viu, mesmo que você de repente não é tão famoso, que viu Vingadores Ultimato, aquele que encerrou, vocês assistiram? Se você não assistiu, eu vou te contar e você depois quando você assistir você vai entender. E eu falei com eles assim, tem uma cena lá que tem a joia da alma. E como é que conseguir? É uma vida pela joia da alma. E a gente quer vida. E eu falei para ele assim, é uma vida por uma vida. Talvez não diretamente morrer. Mas a gente estava ontem juntos em adoração, num sábado frio, que todo mundo podia estar dentro de casa. Todo mundo felizão lá, amarradão. É a vida do seu conforto, é a vida de fazer o que você quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer que você faça. Só que você tem que... E aí, o que isso tem a ver? Tem a ver que o diabo vai tentar, com os dados inflamados dele, dizer que não adianta. Dizer que não tinha ninguém é exagero. Tinha algumas 3 ou 4 pessoas e a pessoa em questão que cuidava do local onde a gente foi ontem. E a gente lá, e louvando, e cantando, e pregando, e fazendo. Dando a nossa vida ali aquilo que a gente queria. E no final o irmãozinho, que a gente descobriu que era o irmãozinho, falou com o Zinho, irmão, eu não pude ir no culto na quinta-feira passada, no domingo, alguma coisa assim. Deus trouxe a igreja para o meu trabalho. As meninas, a gente dividiu em grupos para a gente orar, e Ana, Carol, Igor, né? E Gabi, a gente estava orando em alguns pontos no local ali, e ele falou assim, não, eu vou ficar perto, mas nem tanto, para não atrapalhar. E Deus as moveu, lembra o que te move? Deus as moveu para perto dele. Ele foi impactado pela oração delas, pelo louvor que elas cantaram. É vida por vida. É a sua vida que você está ganhando quando você perder. E aí o diabo não quer que você faça isso. Levanta o escudo da fé. Fala assim, não, o texto diz que se eu perder a minha vida, eu encontro. O texto diz que se começar a falar mal de mim e me caluniar e mentir por amor do teu nome, o meu galardão é grande. Mas não faz pelo galardão não, mas é um fato, a gente não pode negar isso, é o texto, está lá, Mateus 6,11. Só que só vai funcionar se você realmente perder a sua vida. Se você se sentir um bem-aventurado quando isso acontecer. Porque aí a gente reclama. Pô, Deus, por quê? Eu falei assim, por quê? Porque se aborrecer a mim que sou o Senhor, porque você que é servo vai ficar aí de boa. Acredite nisso. Você tem que confessar, você tem que ter bom ânimo, você tem que buscar. E você tem que perder. Olha que coisa estranha, você busca e perde. Mas o reino de Deus é assim. É fé. Fé não tem lógica. Se tivesse muita lógica, não era fé. Lógico, fé não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Não a nossa. Abraça isso. Teriam muitos textos aqui, muita coisa que a gente poderia falar. Mas a minha ideia aqui é só você entender como é que funciona. Pega o texto, acredita nele, levanta seu escudo, abraça-se a ele, que vai te defender. E para encerrar, e aí que a gente não entende, a gente lê o versículo 13 primeiro, né? E fomos para o 16. O 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ter toda a armadura de Deus, e sobretudo o escudo da fé, e saber usar, não te garante não passar por dificuldades. Não te garante que você não vai passar pela situação. Te garante que depois de você ter feito tudo, você vai permanecer firme. Às vezes a gente acha que
Eu confesso e não vou mais passar por esse problema de pecar. Eu busco, mas não vou ter mais dificuldade. Eu tenho bom ânimo e não vou ter aflição. Não. Vamos seguir. É o tempo todo. Tem quando Jesus fala com Pedro, e é algo muito legal que Jesus fala assim: o diabo pediu para te cirandar como trigo. E aí Jesus fala assim: eu roguei ao Pai para ele não fazer isso. É isso que está lá? Não. Eu roguei ao Pai para que você fique firme. Vai rolar, irmão, mas você vai. Depois disso, cuida dos teus irmãos. Cuida dos teus irmãos. Junta os escudos. Junta os escudos. A gente vai passar, mas eu digo assim, Deus tem me permitido experiências maravilhosas com o Codonietim. E eu tenho ouvido deles. Vale a pena. E vale, irmão. Vale. Crê em cada texto aqui, em cada coisa que foi dita. Tenha fé. Não se deixe abalar. Vale a pena. Vale a pena. Baixe sua cabeça, eu queria orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor na Tua palavra nos ensina tudo o que a gente precisa. Até como fazer quando a gente às vezes não entende. Que a gente tenha essa prática, Pai. Quando os dardos inflamados do maligno vierem dizer que a gente não tem perdão, a gente levanta sim o nosso escudo dizendo que a gente já confessou e tem perdão sim. Está pago, está resolvido. Que no meio das aflições a gente consiga ter um bom ânimo. Não porque a gente não tem aflição, mas porque o Senhor já venceu, então a gente vai chegar lá. Entender que buscar o Senhor vai nos sustentar. O Senhor não disse que talvez faria, o Senhor vai fazer e o Senhor tem feito. A gente tem visto isso, eu tenho visto isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, e a gente te louva. E que a gente possa, Pai, perder a nossa vida para achar. E que se a gente for de alguma forma caluniado, a gente se alegre. Mas se alegra porque o Senhor está sendo exaltado, porque o Senhor está sendo glorificado. Muito obrigado, Pai. Aumenta-nos a fé. Nos ajude, Pai, e que a gente possa, junto com o meu irmão, eu possa ajudá-lo. Que a gente junte os escudos de verdade, para que todos esses dardos sejam apagados. Mas que a gente não esteja desatento, porque eles virão. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém. Aleluia.